Se você puder continuar tocando, Julinha, eu te agradeço. A não ser que você está escalada para outra coisa. Esse povo aqui é um povo atuante, né? Quando está escalado numa área, está escalado. Glória a Deus por isso. Diga, eu faço parte de uma igreja produtiva, que dá frutos. Sabe que o Senhor nos criou para sermos ativos na palavra. Sabe que o Senhor nos criou para sermos ativos no Espírito. Nós não podemos parar. Nós não podemos desanimar. Nós não podemos desistir por conta de cenários que estamos vivendo ou passando. Porque a nossa realidade é o que a palavra de Deus diz. A nossa realidade é o que o nosso Pai tem nos dito através da sua palavra. Oh, aleluia, glória a Deus. Aleluia, o Senhor é bom. Diga, a palavra de Deus define a minha vida. Diga, a palavra de Deus define quem eu sou. E define o que eu vou viver. Amém. Sabe que a palavra é Jesus. Se você tem considerado a palavra de Deus na sua vida, você tem considerado Jesus na sua vida. Se você tem feito da palavra o seu alimento predileto, onde antes de qualquer coisa você decide alimentar o seu espírito, porque você entende que Ele é eterno. Você está demonstrando com as suas ações o quanto Jesus é prioridade na sua vida. O quanto Ele é considerado na sua vida. E nós não podemos, queridos, viver uma religião, ou seja, apenas adorar quando estivermos no culto. Ou no congregar. Não, a sua vida deve ser uma adoração a Deus constantemente. Sabe por quê? Porque o Todo-Poderoso habita em você. Porque é aquele que sabe tudo a seu respeito e tem os planos certos. Planos de sucesso, planos de vitória. Planos grandiosos para você viver, habita em você. E está com você para lhe ajudar a cumprir o propósito para o qual você foi criado. Antes mesmo de você nascer, Deus já tinha planos para você. Antes mesmo de você ter consciência da vida, Deus já tinha planos e um propósito para você cumprir aqui na terra. Então você não está aqui por acaso. Você não foi um erro de percussão. Você está aqui porque Deus quis que você estivesse aqui nesse tempo para, através de você, mostrar a sua glória, mostrar a sua força, mostrar o seu poder. E Ele conta comigo e com você. Não interessa os meios que foram usados para eu e você estar aqui hoje. Nós fazemos parte da família de Deus por causa do que Jesus fez. Não temos justificativas para viver uma vida medíocre. Não temos justificativas para estar murmurando, reclamando. Nós temos a vida, a fonte da vida. Se tem alguém que tem tudo disponível, todas as bênçãos disponíveis para desfrutar, são os filhos de Deus. Aleluia. Diga, eu sou herança de Deus. Diga, eu sou filho de Deus. Quanto mais consciência você tiver que você é filho de Deus, e que Jesus é o Senhor da sua vida, você nunca vai passar um dia sem se alimentar da palavra, sem meditar na palavra. E isso vai influenciar o curso da sua vida. Isso vai determinar o seu amanhã e o seu futuro. Porque o que determina o nosso futuro e o nosso amanhã não é o dinheiro na conta, não é o dinheiro no bolso, não é quantas qualificações naturais nós temos nesta terra, mas é o quanto nós consideramos a palavra para praticar na nossa vida. Amém? Hoje o nosso tema é: viva segundo as instruções divinas. Quais são as instruções que têm sido prioridade na sua vida?
Quais são as instruções que você tem parado para ouvir, para prestar atenção e obedecer? Deixa eu lhe dizer, nós vivemos de instruções, seja no trabalho, seja na família, sempre temos instruções, sempre temos algo para fazer, sempre temos escolhas para fazer. Mas se eu e você decidirmos priorizar as instruções divinas, as instruções da palavra de Deus, que é viva e eficaz, não tem como você viver uma vida derrotada. Não tem como você viver uma vida frustrada. Não tem como você viver uma vida de altos e baixos, porque você vai estar firmado e fundamentado numa palavra que é indestrutível, que é imutável. Você sabia que circunstâncias não mudam o poder da palavra de Deus? Você sabia que experiências negativas não anulam o poder de Deus? Porque ela é imutável. Ela não muda, mas ela é a mesma ontem, hoje e eternamente. Se tem alguém que nos conhece como nós somos e conhece todas as nossas necessidades, seja na alma, seja no corpo, esse alguém é o nosso Pai. Dele nós não podemos esconder nada. E justamente por Ele saber todas as coisas e ter o melhor plano para nós, como eu e você temos perdido tempo quando deixamos de priorizar a sua palavra. Nós somos seres influenciáveis. E aquilo que mais nós temos dado ouvido vai refletir através do nosso comportamento, das nossas ações, das nossas palavras. Se temos parado para dar ouvido à palavra de Deus, é certo que não haverá diferença entre o que ela é e entre o que você é. Por quê? Porque vocês se tornarão um. Então, eu e você, por estarmos cheios da palavra, por escolhermos alimentar o nosso espírito, dar prioridade ao nosso espírito, se exercitar com as instruções que nós temos recebido, praticando, amados, é certo que nós vamos ter uma vida bem-sucedida em todas as áreas. É certo que não haverá diferença entre o que Jesus fala e o que você fala, porque você anda com Ele. Porque você fala o que Ele fala. Porque você age como Ele age. Nós não vemos Jesus dar jeitinho em nenhuma situação para tirar vantagem. Porque Ele é a verdade. E eu e você um dia escolhemos andar e viver na verdade. E a verdade é o que a palavra diz. Não há negociação com a verdade. Ela é absoluta. E assim como o Senhor da nossa vida, Ele é a verdade, eu e você, por ser filhos de Deus, nós somos aqueles que andam e vivem a verdade, que falam a verdade. E muitas vezes nós podemos até ser perseguidos por isso. Nós podemos até sofrer danos por isso. E daí? Jesus disse que eu e você deveríamos nos alegrar quando formos perseguidos por causa da palavra. Não espere que o mundo vai aplaudir quem anda na verdade. Não espere que aquele que não anda segundo o padrão da palavra vai estar te elogiando. Pelo contrário, amados, você vai enfrentar perseguições em casa, na família, na igreja, quando você decide andar segundo o padrão da palavra. Mas e daí? Nós estamos aqui para agradar ao nosso Senhor. E é isso que vai nos diferenciar do resultado dos demais. Não somos todo mundo. Você quer ter os mesmos resultados que todo mundo teve na vida? Hoje, com o entendimento que nós temos, amados, nós podemos fazer coisas muito grandes em Deus e nós podemos desfrutar de milagres extraordinários em Deus, por considerar a sua paternidade, por considerar o seu Espírito que habita em nós e que está aqui para nos ensinar.
Sabe, eu quero que você, no seu dia a dia, ore mais a oração de Efésios. Qual é a oração de Efésios, irmã Neide? Efésios, capítulo 1, no versículo 16 até o 20, você pode se colocar nessa oração. Pedir ao Pai espírito de sabedoria e de revelação. Aleluia! Aleluia! Nós vemos o apóstolo Paulo, ele orando pela igreja. Na verdade, amados, quem ama o Senhor, ele está sempre em comunhão. Ele ama a comunhão. Ele não vive sem comunhão. Ele não faz nada sem comunhão. É na comunhão que vem as instruções, porque comunhão é relacionamento. E a gente vai ver o apóstolo Paulo, ele vivia, todos os discípulos, todos aqueles que foram bem-sucedidos, eram aqueles que não abriam mão da palavra, da instrução e de ter uma vida de comunhão, uma vida de relacionamento. É por isso que em meio ao caos, sempre existia alguém que parava para dar ouvido ao que Deus queria fazer para mudar aquela circunstância. E nós vamos ver o apóstolo Paulo na prisão e orando pela igreja. Aleluia. E ele dizia assim, eu vou ler na NVT, só para você pensar no que eu vou, no tipo de oração que o apóstolo Paulo fazia. Não deixo de agradecer a Deus por vocês em minhas orações. Diga, oração de ações de graças. Isso deve ser frequente na nossa vida. Peço que Deus, o Pai glorioso, que chique, de nosso Senhor Jesus Cristo, lhes dê sabedoria espiritual e entendimento para que cresçam no conhecimento dele. Oro para que o seu coração seja iluminado, a fim de que compreendam a esperança concedida àqueles que ele chamou e a rica e gloriosa herança que ele deu ao seu povo santo. Também oro para que entendam a grandeza insuperável do poder de Deus para conosco, os que cremos. Diga, é para os que creem. O mesmo poder que ele deu para os que creem é o mesmo poder grandioso que ressuscitou Cristo dos mortos e o fez sentar-se no lugar de honra à direita de Deus nos domínios celestiais. Nós precisamos, amados, mais do que nunca hoje, discernir todas as coisas pelo Espírito. Falar com propriedade, intencionalmente, com propósito. Falar para a edificação, falar para ver mudanças, falar o que nós cremos. Porque em nós existe o Espírito da fé. Diga, eu tenho o Espírito da fé. Diga, eu falo o que eu creio. É assim que eu e você devemos viver todos os dias. Falando o que cremos. Nós percebemos que quanto mais nós estudamos a palavra, quanto mais nós paramos para meditar nesta verdade, que mudou a nossa história, que mudou a nossa condição de pecador, que mudou a nossa condição de escravidão e hoje nós somos livres como filhos de Deus para viver nessa terra. Quanto mais nós meditarmos nela, nós vamos ver que o poder dela continua sendo o mesmo na vida daqueles que creem, não mudou. Diga, o mesmo poder que ressuscitou Jesus habita em mim. Mas, como a nossa ênfase aqui é considerar as instruções, é dar ouvido às instruções, vamos ter alguns exemplos aqui para pensarmos sobre ele nesta manhã, meditarmos sobre ele. Lucas, capítulo 5, no versículo 1. Também vou ler na NVT. Estando Jesus à beira do lago de Genezaré, grandes multidões se apertavam em volta dele para ouvir a palavra
de Deus. A maior fome que o ser humano tem é da palavra de Deus. Jesus disse: nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O alimento natural, ele tem um fim específico, mas você se alimenta e daqui a pouco você está com fome de novo. Mas o alimento natural é benefício somente para o seu corpo. Ele não muda as circunstâncias. O alimento verdadeiro e eterno que você precisa priorizar mais do que você tem priorizado o seu corpo é a palavra de Deus. Entende isso? Tudo que as pessoas precisam para ter uma vida digna, livre da escravidão, do pecado, é conhecer a vontade de Deus. As pessoas têm fome da palavra de Deus. E aqui eram multidões que se apertavam para ouvir Jesus falar. Diga: Jesus é a palavra. Sabe qual é a maior necessidade do ser humano? Diga: Jesus. Conhecer a palavra de Deus, conhecer Jesus. Você já conheceu Jesus? Então precisamos continuar conhecendo cada dia mais. E ele notou que junto à praia havia 2 barcos vazios, deixados por pescadores que lavavam suas redes. Entrou num dos barcos e pediu a Simão, o seu dono, que o afastasse um pouco da praia. Então, sentou-se no barco e dali ensinou as multidões. Então a gente vê que Jesus viu uma grande multidão e aonde ele estava muito apertado para ele ensinar a palavra de Deus. E ele viu ali 2 barcos vazios, porque os pescadores estavam lavando as redes, tinham passado a noite em alto mar. E ele foi até um dos donos, chamado Simão, e pediu a Simão que o conduzisse um pouco mais, saísse um pouco da praia, fosse um pouco mais para o mar, para que dali ele pudesse falar e ministrar a palavra, o alimento verdadeiro que tinha poder para salvar aquela multidão. Jesus foi lá, falou com Simão e prontamente Simão obedeceu o mestre. Pegou o que ele tinha, a sua ferramenta, e usou para a glória de... Quando nós consideramos aquele que é autoridade sobre nós, quando nós consideramos a unção da palavra, nós vamos usar todos os recursos que nós temos para a glória de Deus. E quando nos for pedido para fazer algo, quando entendemos que tudo o que fazemos é ao Senhor Jesus que fazemos, nós vamos fazer com alegria, nós vamos fazer com prazer. Nós vamos fazer de todo o coração. Por isso que não existe serviço humilde, humilhante, vergonhoso. Não, todo trabalho é digno. E quando feito para Jesus faz toda a diferença. Nós vamos ver Simão usando o barco para que Jesus pudesse ministrar a palavra à multidão. E olha o que aconteceu por conta dessa disponibilidade. Quando Jesus terminou de falar, ele disse a Simão: agora vá para onde é mais fundo, porque ele até então estava perto do mar, né? Aí Jesus dá outra instrução. Olha as instruções, viu? Primeira foi para se afastar um pouco da margem, para poder Jesus ministrar a multidão. A segunda instrução foi: agora vá para onde é mais fundo e lance as redes para pescar. Todo aquele que considera Jesus como Senhor da sua vida, que considera a instrução da palavra e serve ao Senhor com todo o seu coração,
aproveitando cada oportunidade que tem para servir a Ele com tudo aquilo que tem, é certo que vai experimentar de recompensas extraordinárias. Porque não retém o que tem. Mas quando Ele é Senhor de tudo. Ele é Senhor da minha casa, Ele é Senhor da minha família, Ele é o Senhor dos meus filhos, Ele é o Senhor dos meus bens, Ele é o Senhor do meu dinheiro, Ele é o Senhor da igreja. Ele é o Senhor. Então tudo que eu faço, eu devo fazer para Ele ser glorificado. Quando eu vejo uma necessidade no corpo, quando eu vejo uma necessidade na igreja, e eu me prontifico para servir, porque eu entendo que é a Jesus que eu estou servindo, se prepare. Porque Ele não deve nada a ninguém. E se tem alguém que ama galardoar, presentear, é o nosso Deus, é o nosso Senhor. Vale a pena. Diga, é um privilégio servir a Deus. Eu não entendo, amados, como muita gente está confortável sem fazer nada, sem frutificar, sem produzir fruto. Não! Jesus foi a semente lançada, o que foi ministrado, e por causa dessa semente que Deus desapegou, abriu mão daquilo que lhe era mais precioso. Eu e você somos a colheita, porque Deus não reteve a semente para si, mas Ele entregou por todos nós, para que assim como Jesus, eu e você pudéssemos desfrutar das mesmas riquezas, da mesma comunhão, da mesma família. Ele abriu mão. O amor faz isso. O amor a Deus faz a gente pensar no outro, faz a gente ver uma necessidade e a gente se colocar disponível para suprir, sem precisar ninguém mandar. Por quê? Porque é para Ele. Ele deu tudo por nós. Ele é digno do nosso tudo. Ele deu a própria vida. Então Jesus vai dar outra instrução a Simão. E Simão no versículo 5 diz: Mestre, trabalhamos duro a noite toda e não pegamos nada. Ou seja, você está mandando a gente fazer algo que a gente passou a noite toda nos esforçando, trabalhando duro, e não pegamos nada. E ele diz: mas por ser o Senhor quem nos pede, vou lançar as redes novamente. Na versão Almeida Revista Atualizada, no versículo 5, Simão diz: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Ele precisa de um feedback seu quando ele te dá uma instrução. Ele não está pedindo para você entender a instrução que ele está lhe dando. Porque nem sempre vai ter a lógica natural. Ele só espera de mim e de você uma plena confiança para poder obedecer a instrução que ele dá. Se Pedro fosse para a lógica natural, ele era um pescador, ele era um profissional da pesca. Era o que ele sabia fazer, foi o que ele aprendeu a fazer, era o que ele fez a vida toda. Mas o conhecimento natural de Pedro, a sua habilidade natural, não impediu que Pedro parasse e dissesse: eu vou ouvir aquele que sabe o que diz. No meu conhecimento natural, chegou ao limite, porque eu tentei e não consegui nada com o meu entendimento, conhecimento natural. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Quantas coisas você não já tentou fazer na sua própria força? E os recursos que você tinha no seu entendimento natural não lhe fez sair do lugar. E não fez com que aquela situação fosse mudada.
Está na hora de você parar, de tentar fazer na sua força e prestar atenção na instrução da palavra para obedecer e praticar. Porque o que você espera ou o que você vai conseguir com o seu entendimento natural é limitado. Mas quando você dá ouvido àquele que sabe o que diz, você vai se surpreender com o resultado que jamais no natural e com o seu conhecimento humano você conseguiria. Aleluia. E isso fez toda a diferença quando ele disse: mas por ser o Senhor, mas sobre a sua palavra eu vou lançar as redes novamente. Dessa vez não vai ser na minha habilidade, vai ser sobre uma instrução, vai ser sobre a palavra do mestre. E o que aconteceu? Dessa vez, versículo 6, NVT. As redes ficaram tão cheias de peixe que começaram a se rasgar. Olha o resultado de alguém que deixa de viver uma vida se apoiando no seu próprio entendimento, de viver uma vida tomando decisões e fazendo escolhas na sua própria força, no seu próprio entendimento, e passa a depender da fonte de toda a sabedoria e de conhecimento e decide fazer as coisas sobre a instrução dele, sobre a palavra dele. Olha a diferença. Ele só obedeceu a instrução, foi ao lugar certo. E quando ele lançou a rede, era tanto peixe que não dava para ele sozinho pegar. Deus quer que eu e você, neste novo tempo, nessa nova estação, neste início de ano, comecemos a fazer coisas que não são habituais. Bênçãos inéditas já estão sendo liberadas na vida daquele que crê e decide depender e confiar na palavra, na instrução que é eterna, que é poderosa. Hoje mesmo eu fui surpreendida ali. Estava estudando, orando. E algo que eu já tinha desejado e colocado na minha lista de presentes. Simplesmente alguém estava em casa e sensível. Veio uma instrução: planta. Eu não precisei pedir ao meu marido, que eu sei que ele ia fazer isso, já estava nos planos dele comprar. Mas não fiquei dependendo, nem triste, porque naquele momento que eu queria, não. Aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. Aquele que bate, a porta abrir-se-lhe-á. Eu não preciso contar para ninguém aquilo que eu quero, aquilo que eu desejo. Eu tenho um pai. Diga a você: eu tenho um pai. E ele ama lhe presentear, lhe surpreender. Chegou sem esforço. O amor faz isso. Não é help? O amor faz isso. As coisas chegam para você sem esforço. Você tem um pai. E o Espírito que habita em mim, habita em vocês. Nós somos um corpo. Nosso cabeça é Cristo. E quando nós decidimos agradar ao Senhor com a nossa vida, é certo que até os desejos do nosso coração Ele vai suprir. Considerar a palavra, amar a palavra. A lei do Senhor é perfeita. Diga: a palavra de Deus é perfeita. Prioriza aquilo que é perfeito e você vai desfrutar disso na sua vida. Aleluia. Versículo 7. Então pediram ajuda aos companheiros do outro barco. E logo os 2 barcos estavam tão cheios. Agora não era mais um, era 2. Tão cheios de peixe que quase afundaram. Quando Simão Pedro se deu conta do que havia acontecido, ele caiu de joelhos diante de Jesus e disse: por favor, Senhor,
afaste-se de mim, porque sou homem pecador. Pois ele e seus companheiros ficaram espantados com a quantidade de peixes que haviam pescado. Meu irmão, se coloca nesse lugar da obediência, de ouvir a instrução daquele que sabe tudo ao seu respeito e tem o melhor plano para você viver, e você vai ficar espantado com o que vai acontecer na sua vida. Porque se fará a diferença entre aqueles que amam ao Senhor e aqueles que não amam, entre aqueles que servem ao Senhor e aqueles que não servem. Está na hora de priorizar as instruções eternas, porque elas são vida para nós. Eles ficaram tão espantados diante do milagre, que eles tinham tentado a noite toda e não tinham conseguido, que na mesma hora ele reconheceu: eu estou diante de um poder criador. Oh, aleluia! Diga: a palavra de Deus tem o poder criador. Ame a palavra. Tira tempo para meditar nela. É muito mais do que ler um livro. Você lê um livro e você não fica com 100% dele. Mas se você pega a palavra de Deus como fonte, você começa a meditar. Você começa a meditar. Quer ter um resultado diferente na sua vida? Está na hora de ter mudanças e comportamentos diferentes. Priorizar o que tem valor eterno. Aleluia. Diga: eu fui criado para viver o sobrenatural. Diga: eu fui criada para andar no sobrenatural, para viver no sobrenatural. Então nós vamos ver Pedro, Simão Pedro, ouvindo e obedecendo a instrução, quando ele decidiu dar ouvido à palavra de Jesus, e ele e outros provaram desse grande milagre, foram supridos. Vamos para Mateus 14. Mateus capítulo 14, versículo 23. NVT. Nós vamos ver um episódio aqui onde Jesus alimentou uma multidão com 5 pães e 2 peixinhos. Estão lembrados desse milagre? Instrução. Alguém pegou o que tinha, que era o seu único lanche. A Bíblia fala que um menino, e ofereceu a quem? A Jesus. A quantidade é o que menos importa. É a fidelidade do seu coração naquilo que você tem oferecido a Jesus, que vai fazer o milagre entrar em operação e se manifestar em seu favor. Mas o que Deus faz é muito além, porque Ele não faz somente para nós, Ele faz abundantemente mais. Ele supre aqueles que estão conosco. A sua obediência vai trazer provisão para a sua família. A sua obediência vai trazer provisão para as suas clientes. A sua obediência vai trazer provisão para aqueles que andam com você. Eles vão desfrutar do milagre que você desfruta. E depois desse milagre, Jesus vivia, falando da palavra. Depois que Jesus, no versículo 23, mandou a multidão para casa, depois que os alimentou, ele subiu ao monte sozinho a fim de... Você vê que era normal para Jesus essa comunhão com o Pai. Ele sempre tirava um tempo. Ele acabou
de estar ministrando para uma multidão, uma grande multidão. Fazia 3 dias que esse povo estava com ele. Houve um milagre. Depois que ele alimentou o espírito, alimentou o corpo, ele liberou a multidão. Você acha que Jesus, fisicamente falando, não estava cansado? Mas o prazer de Jesus era tão grande. O refrigério vinha do Pai. Às vezes eu e você queremos relaxar. E às vezes vamos até para coisas que não conseguimos relaxar completamente. Deixa eu te falar, a palavra traz refrigério. A presença traz refrigério, traz descanso. Aleluia. Então Jesus foi ao monte para orar. E quando anoiteceu, ele ainda estava ali sozinho. Ele e o Pai. Enquanto isso, os discípulos, distantes da terra firme, lutavam contra as ondas, pois um vento forte havia se levantado. Na verdade, quando Jesus ele terminou e dispensou a multidão, no versículo 22, ele pede aos discípulos, ele insistiu com os discípulos que eles voltassem para o barco e atravessassem até o outro lado do mar, enquanto ele despedia as multidões. E os discípulos obedeceram, pegaram o barco e foram. Jesus ficou ali, despediu a multidão e depois ficou um tempo com o Pai, só ele e o Pai orando. Enquanto Jesus estava conversando com o Pai, os discípulos estavam passando uma aflição, lutando contra ondas terríveis, contra um vento forte que tinha se levantado, e eles estavam lá. Por volta das 3 da madrugada, Jesus foi até eles caminhando sobre as águas. É uma cena, né? Imagina aí, 3 horas da madrugada, o mar está completamente escuro. Não tem lâmpada lá. E de repente, lá vem Jesus. Sabe que quanto mais comunhão você tem com a palavra, quanto mais comunhão você tem com o Espírito, você vai fazer coisas que ninguém naturalmente consegue fazer. Porque foi para esse reino que o Senhor te trouxe. E foi para esse nível de vida no Espírito que o Senhor nos chamou para ser um só Espírito com Ele, para fazer as mesmas coisas que Ele faz e até maiores se nós crermos nele. E essa convicção só lhe dá através do relacionamento, porque quanto mais nós conhecemos Jesus, quanto mais nós conhecemos a palavra, mais nós vamos estar convictos da verdade que Ele é, e nós vamos ser ousados para fazer o que Ele faz e ter resultados como Ele tinha e até maiores. Entende isso, queridos? Então, por volta das 3 da madrugada, Jesus vai até eles, se encontrar com eles, caminhando sobre as águas. No versículo 26 diz: quando os discípulos o viram caminhando sobre as águas, ficaram o quê? Aterrorizados. Claro, né, gente? Não é algo normal de se ver. E eles diziam: é um fantasma. Gritaram, cheios de medo, porque ele estava distante, estava tudo escuro. E alguém andando sobre as águas? Imediatamente, porém, Jesus lhes disse: não tenham medo, coragem, sou eu. Jesus se apresenta. Então Pedro, olha Pedro, lá do barquinho, que a gente acabou de falar sobre ele, gritou: se é realmente o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre as águas até onde está. Que ousadia! Quem de nós, se estivéssemos ali naquele barco, íamos ter essa ousadia de pedir a Jesus? A gente ia querer que ele chegasse até o barco, mas ir até ele andando sobre as águas? A gente poderia pensar: ó, a mente religiosa, é porque é Jesus. Jesus pode todas as coisas, mas eu? Isso é a mente o quê? Religiosa. Mas do filho que sabe quem ele é, que sabe que em Cristo ele pode todas as coisas, ele vai ser ousado. É? Então me chame que eu vou. Ó, me chame! Ele não mandou Jesus colocar nenhum atalho, um caminho sobre as águas, uma jangada. Não! Ele só precisava de um comando. Ele só precisava da palavra. Esse era o mesmo que já tinha visto
e ouvido de Jesus e provado de outros milagres, como aquele da pesca maravilhosa, quando ele decidiu obedecer, mesmo sem entender. Mas ele decidiu dar confiança, dar crédito. A palavra de Deus, ele provou de um milagre extraordinário, que foi a pesca milagrosa. Esse mesmo Pedro está aqui diante de um cenário de impossibilidade. Ou você vê normalmente as pessoas andando sobre as águas sem afundar? Quem aqui já teve essa experiência? Porque não é natural. É a lei da gravidade. A lei da física. Antes mesmo dos transatlânticos serem inventados, antes do conhecimento humano ser aumentado na área natural, para que ele pudesse dominar sobre as águas através do meio de transporte, Pedro descobriu um meio de andar sobre as águas, de vencer as impossibilidades, apenas confiando na palavra. Aleluia. Obrigada, Espírito Santo. Eu sei que você está falando conosco nesta manhã. E eu sei que você está nos dando chave para abrir portas, através da palavra. Versículo 28, então Pedro, versículo 29. Jesus responde a Pedro: venha. Respondeu Jesus. Então Pedro desceu do barco. Diga, desceu do barco. Deixou a sua lógica para lá. Seu conhecimento natural para lá. Desceu do barco. E caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Diga, Pedro caminhou sobre as águas. Pedro teve uma experiência que só Jesus teve, os outros discípulos não. Existe um espaço de tempo que nós precisamos meditar, está entendendo? Para a gente ver os detalhes que tem naquilo que está escrito. Então, enquanto Pedro decidiu confiar na palavra de Jesus, a Bíblia diz que ele desceu do barco e caminhou sobre as águas em direção a Jesus. E nós vamos ver que ele caminhou. Mas quando reparou, olha só, no vento forte, nas ondas, ele estava caminhando em direção a Jesus. O foco dele era Jesus. Ele estava caminhando sobre a palavra. Aí daqui a pouco, ele tira os olhos, ele começa a dar ouvido e a perceber os ventos contrários, o tamanho das ondas, as impossibilidades, as vozes. Você não vai conseguir. Quem você pensa que é? Você vai morrer se você fizer isso. As vozes das impossibilidades diante da circunstância. Pedro começou a perder o foco, tirar os olhos de Jesus, tirar os olhos da palavra e começou a prestar atenção no vento forte e nas ondas. E quando ele tirou os olhos da palavra, e ele já ficou aterrorizado, porque se você começa a dar ouvido a todo tipo de sugestão negativa, destrutiva, de impossibilidade, o medo chega. Aí aquela ousadia vai embora. Você pode estar até andando em fé, confiando plenamente na palavra. Não, mas o Senhor disse, mas a palavra diz. Tudo é possível ao que crê. Eu não vou desistir, eu não vou parar, eu vou permanecer firme na palavra. Eu sei que o meu Deus é fiel para cumprir o que Ele diz. Enquanto você está determinado, você está bem. Você está andando no nível sobrenatural, onde apenas a palavra está sendo o suporte, a base, o alicerce. Estão entendendo? Mas quando tira os olhos para prestar atenção, quando começa a parar para ouvir as outras vozes, o medo chega. E quando o medo chega, a fé não pode operar. Que é o contrário de fé. A dúvida chega. E se a dúvida chega, já não há mais confiança.
E a gente vê que Pedro ficou aterrorizado e ele começou a afundar. E enquanto ele estava afundando, ele gritou: Senhor, salva-me. Você sabe que é rápido para afundar, né? Ninguém vai afundando assim. Mas diante de tanto milagre, né? Acho que foi bem assim mesmo. No mesmo instante, diga no mesmo instante. Quando Pedro pediu: Senhor, salva-me, Jesus estendeu a mão e o segurou. Agora me responda uma coisa: Pedro estava no barco. A Bíblia diz que ele andou sobre as águas. Mas em determinado momento, enquanto ele andava sobre as águas, ele começou a prestar atenção nos ventos, né? Forte, nas ondas. E quando ele tirou os olhos, né? Ele ficou com medo. Quando ele começou a olhar: rapaz, o que é que eu estou fazendo aqui, rapaz? Eu vou morrer. Isso é impossível. Aí ele começou a afundar, mas ele pede socorro a Jesus, e Jesus só estende a mão e salva ele. Então, se Jesus estendeu a mão, porque ele estava bem pertinho de Jesus. Olha, ele já estava chegando no final do grande milagre, onde ninguém poderia dizer: mas Pedro duvidou. Todo mundo: Pedro, como foi ousado. Ele foi, creu em Jesus e chegou lá onde Jesus estava, sobre as águas. Veio para o barco andando com Jesus sobre as águas. Podia ter ficado aí, né? Mas a palavra está sempre nos ensinando o que nós não devemos fazer e o que nós devemos fazer para viver uma vida bem-sucedida de fé. O que é que nós devemos fazer? Manter-se firme na palavra. Manter-se focado na palavra, andar sobre ela. Você precisa de uma instrução da palavra para fazer qualquer coisa, para tomar qualquer decisão. Para fazer uma escolha, você precisa ver o que a palavra de Deus diz. Eu não sei você, queridos, se você já se pegou nessa situação, mas às vezes quando a gente fala algo que não deveria falar, não estou falando de palavrão, não. Na mesma hora você percebe: por que eu falei isso? Senhor, me perdoa, porque não foi para edificação. Eu poderia ter aproveitado essa oportunidade para falar do seu amor. E eu perdi o tempo falando de outras coisas, falando de política, falando disso, falando daquilo. O Espírito Santo fala: epa, não perca o foco. Viva para a glória de Deus, viva a palavra, viva sobre a palavra. Amém, queridos? Então a gente vê Jesus salvando Pedro, e quando ele levantou Pedro, ele disse: como é pequena a sua fé, porque você duvidou. E quando entraram no barco, o vento parou. Então os outros discípulos o adoraram e exclamaram: de fato, o Senhor é o Filho de Deus. O meu tempo está certo ali? Está certinho? É hoje. Mais uma vez, diante desse milagre, a gente vai vendo os discípulos com uma atitude de adoração, por reconhecer que aquilo que eles acabaram de vivenciar era diante daquele que tinha toda a autoridade sobre o vento, sobre o mar, sobre a lei da física, sobre a lei da gravidade. Existe uma lei perfeita, a lei da palavra, a lei da fé, que eu e você fomos chamados para viver. E essa lei, ela opera independente da lei da gravidade, independente da lei da física. É a maior lei, é a perfeita que existe. Eu sei que nós precisamos fazer a nossa parte. Trabalhar, estudar, se preparar. Não é assim? Naturalmente falando. Mas existe uma parte, amados, que é só Deus que sabe fazer. E quando eu e você fazemos a nossa parte, que é confiar na palavra, que é andar segundo as instruções da palavra, eu vou te dizer, portas vão se abrir diante de você. Portas de oportunidades vão se abrir diante de você. Que você vai dizer: como foi isso? Só pode ser o Senhor, mas é Ele mesmo. Ele faz o seu nome chegar em outros países. Ele faz alguém lembrar seu nome em outros países, só para suprir a sua necessidade aqui no Brasil. Ei, que Deus é esse? Existe alguma coisa demasiadamente difícil para Ele?
Existe alguma coisa que Ele não pode fazer por você? Diga: meu Pai me ama. Jesus disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos. Aquele que tem as minhas palavras. E os ama. E os guarda. Guardar é aquele que considera importante e pratica. Não só ouve, mas ouve e obedece. Não só ouve, mas ouve e pratica. É um operoso praticando. Jesus diz: é esse que me ama. Não é aquele apenas que fala, mas é aquele que ouve e pratica. Aí ele diz: e eu também o amarei. Você não ama a palavra? Você vai ter o retorno desse amor. E eu também o amarei. E me manifestarei. Você quer a manifestação da presença? Você quer a manifestação do poder? Ame ao Senhor com todo o seu coração. Adore somente a Ele. Não negocie a unção, não negocie a palavra. Não substitua o que é verdadeiro pelo fake news. Parece, mas não é. Existem propostas que vêm com a aparência de bênção. Mas se você não souber discernir no coração se é de Deus, você pode ser distraído no caminho, assim como Pedro, e entrar numa furada. Porque a Bíblia diz que a bênção que vem de Deus nos enriquece e não causa dano, não causa dor. Então existem bênçãos que não vêm de Deus. Aparência, uma coisa muito boa, mas não foi Deus. Foi para distrair você do foco, tirar você da palavra, tirar você da vontade de Deus. E isso é perigoso, porque são propostas boas. Não está te levando a pecar, mas uma vez que você sai da direção e do plano de Deus, você está totalmente vulnerável a um desastre, a um grande prejuízo. E isso acontece muito quando a gente, muitas vezes, estou encerrando, né? Escolhemos, nos mudamos de um país para outro, de um estado para outro. E de repente a gente está no lugar onde o Senhor nos chamou para estar, porque ali Ele quer nos treinar, através da unção e da sua palavra, para nós desenvolvermos a habilidade que Ele colocou em nós e cumprir um propósito, um plano. Entende isso? E eu sei que todos nós que chegamos aqui, nós dizemos: o Senhor falou comigo, né? A gente tem pessoas aqui que moram no Guará. E tem igreja, o Verbo da Vida, no Guará. Vocês sabiam disso? E um dia eles conversando comigo, e meu marido disse: você sabe que tem uma igreja no Guará? Eu disse: sei, pastor. Não fica melhor para vocês congregar lá? Ele disse: pastor, eu vim para cá porque foi uma direção do Senhor. Enquanto nós orávamos, buscando uma igreja para congregar, o Espírito Santo nos revelou o Senhor, ministrando para a gente. A gente teve uma visão. E eu disse, e a gente concordou como casal: é lá que nós vamos congregar. Quem é guiado pelo Espírito não anda segundo o comodismo. Não fica procurando vantagem em tudo. Porque ele sabe que é na obediência que ele vai desfrutar de grandes milagres e vivenciar coisas na vida dele que nunca seria possível se não fosse sobre a palavra e a instrução do Senhor. Entende isso? Como temos pessoas também que moram em outros lugares. Então, uma vez que a gente está aqui, porque o Senhor nos chamou para estar aqui, é porque existe uma unção para nos treinar, nos capacitar. Existe um ambiente, existe uma atmosfera, existe uma palavra que vai te aperfeiçoar, que vai te salvar. Aí de repente chega uma proposta, e chegou para esse casal. Interessante, foi o mesmo casal. Estou lembrando agora de Pedro, né? O mesmo Pedro que vivenciou o milagre da pesca maravilhosa foi o mesmo que andou sobre as águas. Ousadia para confiar na palavra. Esse mesmo casal receberam uma proposta de emprego, já com o tempo aqui congregando. Não sei se tinha um ano, por aí. E era para ganhar o triplo do que ele ganhava.
Olha aí as propostas. Eu estou falando disso porque eu estou recebendo a direção do Senhor. Vocês ficarem atentos, discernir pelo Espírito. Recebia 3 vezes mais do que ele ganhava. Mas era para morar em outro país. Para algumas pessoas, nossa, que bênção extraordinária. Né? Vou morar em outro país, ganhando em euro, em dólares. Foi Deus que abriu essa porta para mim. Quantas pessoas não são precipitadas e entram? E naufragam, como Pedro fez, dando ouvido, olhando para os ventos fortes e as ondas. O que é que eles fizeram? Foram orar. Foram buscar no Senhor a direção, para saber se era aquilo que Ele tinha para eles. As propostas que vêm do diabo são tentadoras, porque o que Deus tem para fazer na sua vida é muito maior do que você pode imaginar. E que é no lugar certo que você vai experimentar e desfrutar dessas bênçãos inéditas e extraordinárias. E quando eles foram orar, o Senhor disse: para onde foi que eu mandei vocês estar? Qual foi o lugar que eu mandei vocês ficarem? Permaneçam lá. E sem problema. Não fecharam acordo nem contrato. Porque muitas vezes aquilo que parece para você ser pouco, por você considerar e andar na palavra, você vai viver muito além daquilo que você tem no natural. Diga: quem me supre é a palavra. Quem me supre é a minha fonte. E a minha fonte, ela é Deus. Não se esgota, jamais. Amém? Então permaneça na palavra. Fique com a palavra. Esteja pronto para viver bênçãos extraordinárias que não somente vai afetar a sua vida, como vai afetar a vida das pessoas que andam e estão perto de você. Amém? A nossa vitória, a nossa vida, a nossa provisão está na palavra de Deus. Obrigada, meu amor. Olá, queridos, que bom que você permaneceu conosco até aqui. E eu quero dizer que ainda não acabou. Existe um presente para você. Deus, Ele tem algo para você e eu quero que você saiba disso agora. Olha só, lá em Romanos 10, 9, diz que aquele que confessar Jesus, que crê que Ele morreu e ressuscitou dentre os mortos, este será salvo. Faça essa oração comigo, venha fazer parte dessa família. Diga: Deus, eu creio que Jesus morreu e ressuscitou dentre os mortos para me dar uma vida e uma vida abundante. Deus, escreve o meu nome no livro da vida. Eu quero fazer parte da sua família hoje. Amém? E você que confessou, você que fez essa declaração agora, entre no link aqui embaixo, nós queremos te conhecer melhor. Tá bem? Fique na paz, na prática dessa palavra.